Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para começar mais um podcast do PET Autonet. Hoje estou aqui, eu sou o João Pedro Cunha, sou petiano, sou do 6º semestre do IFMT Campus Cuiabá, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu estou aqui com o Luan Dias Rodrigues. Você pode se apresentar, Luan? Prazer, eu também sou petiano, também estou no 6º semestre de Engenharia de Controle e Automação, né? Eu e o João Pedro estudamos juntos. Estamos aqui para ajudar no podcast. Beleza. Bem, como de praxe, o nosso querido professor Ronan, tutor do PET, professor Ronan, pode se apresentar. Como você diz, né, eu sou tutor do PET, né? Estou aqui também como um ouvinte, né? E mais uma oportunidade de aprender alguma coisa. E mais essa atividade do PET, né, do podcast, e hoje com a presença do professor Mário, colega meu lá de departamento, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, e tem muito para muita contribuição, tá, nesse podcast. Obrigado, professor Mário, pelo aceite do convite. Bem, no podcast de hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação, que é o que eu e o Luan fizemos, que o professor Ronan é professor também, lá do IFMT Campus Cuiabá. E para isso nós chamamos o nosso querido, que é coordenador professor do curso de Engenharia de Controle e Automação, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Goiás e pós-doutor pela Universidade de Michigan, o querido professor Mário Anderson de Oliveira. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Muito obrigado aí, pessoal do PET Autonet, pelo convite de participar desse podcast. Agradecer ao João Pedro, Luan, ao professor Ronan pelo convite. E ficamos felizes em podermos, né, explanar um pouquinho sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação, sobre o nosso curso do IFMT em particular. E claro, né, eu acho que vai ser bastante produtivo, né, estamos aí para responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês, e fico feliz e muito obrigado novamente aí pelo convite. Nós que agradecemos, professor, pelo tempo disponível que o senhor nos cedeu para estar passando essa informação, tanto para a sociedade como também para pessoas que estão ingressas no curso de Engenharia de Controle e Automação, para as pessoas que também têm interesse, não só na nossa universidade, mas tem universidades do país todo, beleza? Professor, nós gostaríamos de perguntar para o senhor, na sua concepção geral, o que seria engenharia de controle e automação? Na sua concepção geral, em visão de mundo também. A engenharia de controle e automação é algo bastante, eu diria, que é bastante amplo. É difícil a gente ter um conceito muito fechado a respeito da engenharia de controle e automação, tendo em vista que eu considero como sendo uma área multidisciplinar, né, que seria uma área que abrange um pouco desde a mecânica, elétrica, eletrônica, computação, né, e permeando aí por uma série de conteúdos, né, ou seja, então é algo que é bastante abrangente para uma definição, mas enfim, né, hoje, como vocês sabem muito bem, ou pelo menos vocês estão a estudar, e algumas pessoas que estão pretendendo a estudar, o nosso mundo globalizado que né, ele necessita de uma produção, vamos dizer assim, de forma mais automatizado, ou seja, então uma das ideias do curso de Engenharia de Controle e Automação é justamente fazer a automação de processos, né? Esses processos, eles podem ser processos industriais, processos comerciais, residenciais, uma grande vocação de pegar alguma coisa que não está automatizada e automatizá-la. Para isso, obviamente, existe toda uma sistemática, todo um estudo, todo um planejamento, né, que nós, como professores, e vocês como alunos, vão aprender e vamos ensinando e vocês vão aprendendo ao longo desse curso, né? Ou seja, então, a engenharia de controle e automação é uma área muito abrangente, eu vejo hoje que como ela é multidisciplinar, eu vejo que ela está muito ligada, por exemplo, à parte de
Indústria 4.0, por exemplo, que é um conceito novo, que está sendo bastante difundido. Então, acho que não tem como a gente tirar o link, ou seja, entre essas duas coisas, né? Então, a engenharia de controle e automação nada mais, nada menos do que fazer metodologias, estudos, formas de projetar, de utilização de tecnologias, programar tecnologias para automatização de processos. E esses processos, em geral, né, como eu disse anteriormente, eles são os mais vastos possíveis. Tá? Então, mais ou menos, isso seria uma definição muito ampla, né? Como eu disse, não gosto de fechar esse conceito, pois ele não é um conceito fechado, né? Ele é um conceito bem generalista, é um conceito multidisciplinar, né? E a pessoa que tem interesse nessa área pode ter certeza que vai estudar, vai trabalhar com diferentes tipos de tecnologia. Né? Então, desde a parte mecânica, passando por automação, por robótica, por elétrica, por softwares, programas, etc. Né? Ou seja, então são todos esse leque de variáveis que faz com que esse curso seja realmente um curso bastante procurado, né, e que tenha uma demanda bastante grande, eu acho, assim, de mercado, né, não a nível somente de Mato Grosso, mas a nível brasileiro, a nível mundial, né. Ou seja, então eu vejo esse curso como sendo o curso do futuro, né. A gente está começando, mas eu vejo ele como uma premissa aí para o desenvolvimento tecnológico do país, para o desenvolvimento tecnológico do mundo. Então, é algo mais ou menos nesse sentido que eu diria para você, nesse conceito mais amplo, assim. Né? Então, meio que já respondi essa segunda questão, mas ainda com algumas possibilidades, o senhor poderia falar um pouco mais sobre qual o mercado de trabalho para esse engenheiro? Porque muitos alunos, pessoas que iniciam no curso ainda, eles não sabem muito bem, assim, onde eu vou trabalhar, né? Sempre tem essa dúvida no início de um curso, né? Eu gostaria que o senhor apresentasse um pouco mais sobre o mercado de trabalho para esse engenheiro. E isso é muito importante, né? Quando nós escolhemos um curso, a gente, claro, temos que ficar bastante preocupado e principalmente pesquisarmos sobre onde nós iremos trabalhar, o que iremos fazer. Eu vejo que dentro desse conceito, mais uma vez, sendo sempre amplo, a engenharia de controle e automação, ela permeia, por exemplo, as indústrias, né? Vamos pegar mais na nossa realidade local, desde as indústrias alimentícias, né? Indústrias do agronegócio, né? Aí nós podemos extrapolar isso, por exemplo, a indústria de mineração, para as indústrias automotivas, né? Para indústrias da área de saúde, médicas, biomédicas, área de automação comercial. Ou seja, então o profissional que ele forma em automação industrial, ele está apto a exercer e trabalhar numa série, né, de indústrias e diria, setores da economia, né, muito grande, ou seja, né, então vai depender muito do que ele se especializar, com que ele trabalhar, mas o curso em geral ele te dá uma base muito grande para isso. Além disso, não podemos esquecer que os cursos geralmente também têm um foco voltado também para a área comercial, para a área logística também, que é um amplo mercado hoje. Então, grande parte dos engenheiros, né, que se formam, eles talvez nem sempre vão para a indústria, de fato, fazer automação, fazer a parte de projetos ou de manutenção de sistemas, eles vão também para a área gerencial, então gerenciar pessoas, trabalhar com a parte de finanças, que esses cursos também nos dão uma base matemática, uma base de economia muito grande, de gestão, ou seja, então essas pessoas, né, que se formam em cursos de engenharia de controle e automação, tem um vasto mercado pela frente, né? Eu costumo dizer que não podemos ficar limitados somente à nossa realidade local e somente também à área industrial, né? Esse vamos dizer assim, é o carro-chefe, mas nós podemos pular esse muro, né, vencermos esse muro, de pensarmos que nós estamos fazendo um curso de engenharia. E o curso de engenharia de controle e automação, ou outro que seja, ele nos dá um leque de oportunidades de trabalho. A docência, por exemplo, né, eu e o professor Ronan escolhemos, por exemplo, a docência, também é uma outra área muito importante, a área de aeronáutica, né, então, assim, se formos falarmos de área, né, então, são várias áreas, né, e isso tanto na área de ensino, na área de pesquisa, de desenvolvimento, de manutenção, de logística, de gerenciamento, ou seja, então, é realmente onde o profissional vai trabalhar, e grande parte desses profissionais, né, assim,
quando eles vão trabalhar em outras áreas, eles também são muito bem remunerados, muitas das vezes mais bem remunerados, falando um pouco de salário, do que até na área técnica mesmo da automação. Então, assim, uma vez mais, é importante dizer que, né, o curso, ele tem uma formação bastante generalista, né, onde, né, o estudante, ele consegue achar mercado em diferentes escalas e diferentes níveis, né, de trabalho, com diferentes salários. E isso que faz com que esse curso realmente, né, uma vez mais dizendo, realmente um ótimo curso dentro desse contexto, né? Ele traz um benefício muito grande aos estudantes, ao mercado de trabalho, às empresas. Imagine vocês fazer a automação, né, de um processo que, às vezes, todo aquele processo é feito de forma manual, que você gasta dias para se fazer, né? Você coloca um processo de automação que muitas das vezes é simples, né? Você consegue fazer com que tudo isso possa ser feito de maneira mais rápida, com maior celeridade, com maior qualidade, né? Às vezes, né, o ser humano, ele não consegue fazer algumas atividades com muita precisão. Se nós pegarmos, por exemplo, a área de robótica, né, que tem o professor Ronan que domina, é uma área que dá bastante precisão ao trabalho, ou seja, então é uma área muito vasta, né? Então, eu diria, mercado de trabalho não falta. Eu acho que falta profissionais para que atuem realmente nesse mercado de trabalho tão abrangente, tão significativo, no Mato Grosso, no Brasil e até no mundo, eu diria. Só complementando, né, eu lembro que há um tempo atrás nós também entrevistamos dois egressos do curso, né? E eles comentaram, assim, que a formação, o curso é muito bom, eles formaram aqui, porém, a dica eles deram o seguinte: não fica, você comentou aí, eu só estou aqui, vou reforçar, não ficar preso ao local onde você está, né? Eu até complementei na ocasião, de fato, eu sou lá de Franca, mas eu não estudei em Franca, eu tive que ir para fora, né? E de lá mesmo eu fui para São Paulo, eu fui para outros, fui para Belo Horizonte, o Brasil é grande, né? E ele ressaltou esse ponto aí que vai nessa linha que você está colocando. Ainda mais agora, indústria 4.0, quer dizer, processo, o tempo todo processo, automação de processos, né? E cada vez mais esse leque, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, elas estão acontecendo. A gente está, usar aquele ditado, né? O cavalo vai passar montado, você tem que estar pronto. É só você montar e ele está chegando. Então, assim, a visão que a gente tem, a gente fala em indústria 4.0, automação de processos, é isso, né? E aí entra o engenheiro de controle, engenheiro de controle e automação. Eu só queria complementar, se vocês me permitem. Sim, claro. Eu fiz trazendo agora para a nossa realidade local, fiz uma pesquisa o ano passado com os nossos egressos, ainda não compartilhei com os colegas, estou compartilhando aqui em primeira mão com vocês. Então, eu ainda não tive o tempo de colocar todos os dados ali, mas já está tabulado. Então, entrevistei todos os egressos, né, vi uma pesquisa, e onde eles colocaram, né, várias coisas a respeito do curso, né, mas, enfim, uma coisa importante, mais de 90%, cerca de 95% dos egressos estão empregados, né? Aí, dentro desses 95%, né, aí tem uns que estão, tem todos os percentuais, eu não me lembro agora de cabeça, mas, né, mais de 40% está na área, mais de 40% estão em áreas relacionadas, né, poucos estão fora totalmente da área, né, ou seja, então, e é importante dizer que é um curso novo aqui para a realidade de Mato Grosso, né, trazendo aqui para a realidade de Mato Grosso, nosso curso do IFMT é o primeiro curso do Mato Grosso na área de, pelo menos público, de engenharia de controle e automação. Iniciamos em 2012, né, Ronan, eu acho, formamos a primeira turma em 2016, se não me engano, ou seja, tem um curso aí com menos de 5 anos de formado, então o mercado, ele está ainda conhecendo os nossos profissionais, está conhecendo os nossos cursos, né, e o que eu sempre digo é que esses profissionais que hoje estão, esses 90, 95, 96% aí da área, que estão trabalhando aí hoje, esses serão, daqui a 5, 10 anos, eles serão os líderes das empresas, serão donos de empresas, e eles vão saber, olha, lá no IFMT tem um curso de qualidade, por exemplo. Eu acho que isso é importante, essas pessoas que farão o nome do nosso curso, né?
é um curso novo, então precisamos disso, né? E eu vejo que o nosso mercado, né, aqui vai ser expandido à medida que começarmos também a entrar tão na área do agronegócio, então dentro da pesquisa que foi feita, tem lá o percentual que estão no agronegócio, tem na área de energia, então mais à frente eu posso, né, até quando eu compilar todos esses dados, passar para vocês podem divulgar lá no PET também, tranquilamente. Ou seja, então, é um curso novo que eu acho que está, sim, chamando a atenção, né? E o meio de fazer isso é vocês indo para o mercado de trabalho. Vocês divulgarão o nosso curso, vocês serão o elo para que possamos ter um curso de qualidade, né? E que as futuras gerações, daqui 5, 10 anos, vão falar, olha, o IFMT tem um curso de qualidade. Já é um curso de qualidade, né? Pelo ENAD já está posto, eu acho que é o índice 4 hoje, né? Um bom índice, e esperamos que isso aumente, mas perante ao mercado, além do ENAD, né, vocês, né, ex-alunos, vocês que estão formando, que serão aí o nosso marketing, né, para que o futuro vocês digam, olha, realmente esse curso é muito bom. Então, puxando um pouquinho aí, como diz a sardinha para o nosso curso em particular, mas não esquecendo que a automação, a engenharia de controle de automação é uma área fantástica, generalista, e que traz bastante benefício, tanto para o estudante quanto para a indústria de maneira geral. É claro que a gente tem que servir a sociedade, é bem isso mesmo, empregabilidade e tal, e a gente está trabalhando para isso. E o que a gente tem, você citou qualidade, e é uma realidade, já visto os indicadores, além desse que você, do ENAD, né, nós temos lá o CPC importante, conceito prévio do curso, 4, CCC, conceito do curso 4, o IDD, que é referente quem forma e faz uma avaliação daquilo que viu, enfim, a 4 também é um curso 4, e, então, eu acho que tem qualidade aí, e isso que você, com esses dados que você está colocando aqui de forma inédita aqui para nós, né? Inédito ainda. Então, vamos compartilhar com os demais em breve. Eu tenho que sentar e terminar a escrita. Spoiler! Quer dizer, vai nessa direção, né? E que bom, olha, as coisas estão caminhando. É que às vezes a gente fica ansioso, né? Mas é aquela coisa. Às vezes é a visão muito imediatista, isso é comum do ser humano, né? A gente tem uma visão muito imediatista e às vezes demora-se um tempo, né? Exato, mas vai a gente chegar, está chegando, está indo. Exatamente. E o aluno e os estudantes, quando estão na travessia, claro, né? Nós já fomos estudantes. A gente quer acabar com aquilo ali, né? Mas não tem seu tempo. Isso mesmo. Só pegando um gancho, professor Mário, o senhor disse sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação, é um curso que está em constante evolução junto com a humanidade, certo? Que é um curso que nunca vai parar de evoluir enquanto a humanidade evoluir. Professor, baseado nas matérias do curso, o que o senhor diria para nós? Qual seria o perfil do aluno para ele estar fazendo o curso de Engenharia de Controle e Automação? O que o senhor acha? O que ele precisa ter? O pré-requisito que ele precisa ter? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Primeiro, o pré-requisito é a pessoa gostar de estudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O curso de engenharia, né? Qualquer engenharia que seja, né? Ele é um curso que exige-se bastante do estudante, né? Do estudante que ele seja focado naquilo, né? Claro, as bases básicas, matemática, físicas, ajudam consideravelmente, né? Então, se você tem uma base boa em cálculo, em física, realmente isso é um requisito bastante significativo para os cursos de engenharia. Mas se você não tem também, né, que tenha vontade de aprender, isso é o mais importante, né? No final das contas, o que interessa é vontade de aprender e dedicação, né? Mas o perfil, de maneira geral, né, que do nosso estudante, do curso, né, que a gente entrega, vamos dizer assim, para o mercado, vamos assim dizer, né, a gente tenta empregar diferentes coisas, do tipo, proporcionar ao aluno, né, a questão técnico-científica, que é muito importante, eu vejo isso muito importante aqui, que nós fazemos no nosso curso, que é feito nos cursos de Engenharia de Controle e Automação de maneira geral, né, incentivar, além disso, né, a questão do trabalho em grupo, né, de incentivar. Professor Mário, o senhor foi mutado.
Voltando, então. Então, assim, a questão do trabalho em grupo eu vejo como um ponto positivo nesse perfil que a gente tenta trabalhar. As questões éticas, né, muito importante nos dias de hoje. Então, a gente, além do técnico científico, as questões éticas, melhor dizendo, étnicas também, né, mas éticas, principalmente, as questões, né, de trabalhar em equipe, de como resolver problemas. Eu acho que isso é uma coisa importante, pois no mercado de trabalho, o engenheiro, ele está sempre tendo que resolver problemas, independentemente da natureza, se é um problema técnico, se é um problema com o pessoal, se é um problema financeiro, ou seja, então o engenheiro ele tem que ter essa capacidade, né, e o controle, e o curso de Engenharia de Controle e Automação tem esses requisitos, ou seja, né, resolver problemas, a questão da gestão, a questão econômica, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu falo sempre que o engenheiro, ele, às vezes, assim, isso é um conselho que eu até dou para vocês, né? Às vezes a gente fica muito centrado, vou estudar uma matéria muito técnica, vou aprender tudo daquilo, né? Mas nem sempre, né? O engenheiro, hoje, como eu já falei anteriormente, ele é uma pessoa que, às vezes, ele vai muito mais liderar, né, do que, às vezes, fazer um processo de manutenção de fato, mas sim fazer o gerenciamento da manutenção. Ou seja, então, eu vejo que um perfil importante para o engenheiro é saber liderar, saber ter um bom relacionamento interpessoal, que eu acho que combina muito com o que vocês também aprendem no PET, né, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, o aluno, além disso, né, ele tem que saber ter essas habilidades, né, habilidades que servem para todo tipo de emprego, independentemente de qual seja o emprego, né. Então, ter boa comunicação, né, trazer inovações para dentro do trabalho, né, assim, quando vocês estão lá no mercado de trabalho, vocês precisam de buscar inovações. Eu vejo que o nosso curso ele dá uma base muito boa para isso, para o aluno saber pesquisar, para o aluno saber ir atrás, né? Isso é que o profissional, como engenheiro, ele vai ter que fazer, né? Então, chega uma hora que o seu chefe vai falar, olha, faça isso. Bom, eu nunca fiz isso, eu não vi isso na faculdade, né? E isso é normal da carreira. Nós não conseguimos fazer um profissional que ele seja totalmente, que ele saiba tudo. Até porque cada empresa, ela tem um perfil. Cada empresa, ela busca o profissional dentro de um perfil. Ou seja, então, a nossa formação como engenheiro, ela é generalista, e você tem que ir moldando dentro desse perfil. E a empresa, ela também tem o desafio de buscar esses profissionais, mas também de treiná-los para aquele perfil que ela queira, né? Ou seja, então, eu vejo muito isso, esse lado humano, eu acho que é super importante, né? Um perfil que a gente tenta trazer um pouco, né? Eu nem estou discutindo muito a parte técnica, porque isso a gente já parte do pressuposto que, né, que isso é fundamental, mas, além disso, né, então as habilidades humanas, né, as habilidades de trabalhar em equipe, de comunicação, de apresentação, eu acho que isso são coisas que têm que ficar. E uma coisa mais, línguas, né, aprender línguas, principalmente o inglês, né. No nosso curso, por exemplo, a gente tem temos uma disciplina optativa, mas que é cheia, todo semestre é lotado, né, porque as pessoas, né, têm essa dificuldade, ou têm essa demanda, melhor dizendo. Então, uma outra coisa, né, uma habilidade de uma segunda língua, principalmente o inglês, é bastante fundamental. As melhores oportunidades de trabalho hoje são empresas multinacionais, muitas das vezes, e elas exigem isso de vocês, né. Então, um conselho que, além do tecnicismo que a gente aprende, além de toda essa parte de humanas que a gente tenta colocar, de ética, de segurança, de preocupações com o meio ambiente, né, essa parte também da língua inglesa, principalmente, ela é fundamental, eu vejo, né. Então, o perfil que a gente vê no candidato, para quando entra no nosso curso, seria isso. E, se você não tem todo esse perfil, a gente tenta trabalhar para que esse perfil seja o que a gente vai colocar no mercado de trabalho. É isso que é o mais importante, a gente tenta fazer tudo isso, a gente trabalha duro para que colocamos no mercado de trabalho as pessoas com todo esse perfil, com perfil de comprometimento, com perfil, né, ético, profissional e que saiba trabalhar em grupo principalmente. Então, eu vejo que essas são as habilidades, são os perfis que a gente vê aí dentro do curso. Ok? Eu acho que essas habilidades, elas são bastante trabalhadas dentro do PET. Eu até comento, né? Porque lá fora você não vai ter um livro para você seguir, nem um professor dizendo o que você tem que fazer amanhã, né? E a gente trabalha muito essa parte da proatividade, ter auto-iniciativa,
né? E, evidentemente, a parte de relacionamento, questões humanas, né? Todo esse perfil. Mas quando você estava falando, me veio também à mente também partindo de egresso, né, um depoimento, né? Nós perguntamos para ele quem está chegando hoje na engenharia de controle e automação, qual a orientação que você dá para quem está chegando? Faça a tua aí, acho que foi o Vitor, ele que está fazendo, exatamente, né? Olha, faça aquilo que você dá conta. Se você dá conta, são 5 disciplinas, e se você dá conta de fazer 4, faça as 4. Não adianta você pegar 10, depois você vai reprovar. Você não dá conta de levar. Né, Jó? Então, faça aquilo que você dá conta. Se você vai formar em 6 anos, paciência. Aí ele falou para mim a frase máxima, vamos dizer assim, do papo, né? Porque a maior eficiência que você pode ter, sabe qual é? É terminar o curso. Esta é a eficiência maior. Porque que adianta você ficar, ele citou outra coisa, na hora de estudar. Não é porque você estudou 10 horas por dia que a sua eficiência é lá em cima. Não quer dizer nada isso daí. Você pode estudar 4 e aquele que estuda 10 vai ter a mesma eficiência. O de 4 tem a mesma eficiência de 10. Então, cada um faça o curso dentro das suas possibilidades. Não tente, porque aí ele argumentando, a gente vê, colega, são 5 que são oferecidos, ele quer fazer 8. Né? Então foi uma conversa boa que nós tivemos foi ele e a Aline. Né? E um dos pontos que ele colocou, eu achei o máximo, a hora que ele falou, a maior eficiência que você pode ter no curso é terminar. E é verdade. Nesse momento de pandemia agora, né? Mais ainda, né? Mais ainda, com certeza. Professor Mário, só pegando o gancho que o senhor falou sobre aprender uma segunda língua, ano passado, se eu não me engano, o senhor levou um professor de fora, né? Que ele só falava, se eu não me engano, inglês e espanhol. Eu acho que é inglês, né, professor? E eu via muita gente, assim, que estava observando o que ele falava, muita gente perdida, assim, porque não sabia falar inglês. Mas também tinha muita gente também que sabia falar inglês e estava... algumas pessoas até me ajudaram a traduzir o que ele estava falando, que muitas vezes eu também não entendia. Então é muito importante mesmo o aluno de engenharia de controle e automação saber inglês, porque muitas vezes até manuais, datasheets, tudo em inglês. Então é importante saber uma segunda língua, de preferência inglês. Com certeza. E hoje, né, assim, as vagas, esses dias até apareceu uma vaga, né, só para dar um exemplo, uma vaga acho que foi na Schneider, alguma dessas empresas, acho que foi Schneider. Estava precisando de alguém da área de engenharia de controle e automação para a parte de produtos deles, geralmente é mais comercial, geralmente essas vagas, né, mas um dos requisitos era inglês, né, então essas multinacionais, né, elas querem profissionais, geralmente, que tenham conhecimento da língua inglesa, tendo em vista não só o que você disse, né, questão de ler manuais, essas coisas, mas muitas das vezes eles precisam de atender pessoas que falam a língua inglesa, de maneira geral, ou pessoas mundiais que, querendo ou não, se concatenam na língua inglesa, né? Então, isso realmente é bastante importante. Eu sempre digo para os meus alunos que, primeiro, aprenda inglês. Na minha primeira aula, geralmente, é inglês, né? Vocês não tiveram essa... Não que eu dou aula de inglês, mas eu coloco um professor dando aula de inglês, né, até para motivar, né? Agora, como está sendo online, eu não tenho feito isso, mas quando é presencial, eu costumo fazer isso, né? Então, eu coloco, né, eu coloco o Oppenheim, a primeira aula é do Oppenheim, de PDS, ele dá a primeira aula, não sou eu. Enfim, então a primeira aula eu já coloco em inglês. Eu acho que isso é uma forma de motivá-los, né, a mostrar para vocês. Então, quando aquele professor da Universidade de Edimburgo veio, né, ele fala nativamente, ele é espanhol, mas mora na Escócia, então fala inglês, né, então... ele veio aqui, né, vocês tiveram a oportunidade de participar da palestra, né, e vocês viram o quão importante é vocês saber a língua inglesa, né? Então hoje eu não vejo isso mais nem como um bônus, eu vejo isso como realmente que tem que ser parte do currículo,
né, no currículo de vocês. E vocês, num curso de engenharia, aí fica uma dica para vocês estudantes, ou para aqueles que queiram ainda ingressar no curso de engenharia, não precisa ser de automação, qualquer engenharia, que vocês têm 5 anos para aprender inglês, né? E 5 anos é realmente um tempo suficiente para você aprender bem o inglês, né? Então, aprenda engenharia e aprenda inglês concomitantemente durante esses 5 anos, né? Eu tenho certeza, né, que você vai conseguir ter um desenvolvimento bom, você vai estar concorrendo com as melhores vagas de trabalho. Se você quiser ir para a área acadêmica também, com certeza, né, abre-se uma porta, um leque muito grande para vocês, né, tendo esse conhecimento. Então, fica a dica aí para vocês que estão começando, ou para quem já está mesmo quase terminando, e sempre, nunca é tarde para iniciar, né? Eu mesmo, né, com o meu inglês aí, né, eu comecei a estudar, na época da faculdade também eu comecei, mas eu tive que parar. A gente sabe que a vida de aluno é um pouco, né, a gente sabe, a gente entende, né, é um pouco difícil por vários aspectos, né, e depois que eu comecei a trabalhar mesmo, aí eu peguei firme. Falei, não, agora é hora de pegar firme, porque tenho meus objetivos, e graças a Deus, né, os objetivos, é importante a gente ter objetivo na vida, e quando a gente tem os objetivos, a gente luta para que esses objetivos sejam atingidos, né. Então, o inglês é isso. Então, você tem que ter um objetivo. O objetivo é ter uma oportunidade numa multinacional, ou passar um tempo fora do Brasil por alguma razão, ou uma outra coisa. Então, o objetivo vocês têm, tá? Estudar, isso é importante. Assim como vocês começam a estudar engenharia de controle e automação, vocês têm um objetivo, né? Estudar a língua inglesa também, ou que seja uma outra língua, também tem que ser um objetivo na vida de vocês. Eu fiz meu inglês também fazendo engenharia. Aí eu não terminei o inglês, como você diz, aí vem os atributos da vida, enfim, você tem que correr atrás de outras coisas, mas eu terminei o inglês agora recentemente, fiz 5 anos de inglês, fiz toda a parte, e quer dizer, então vocês, e hoje está mais flexível ainda, né, e a gente sempre acha que a gente tem que estar pronto, né, e uma vez eu já comentei com eles, que eu consegui uma vaga de emprego, porque na ocasião eu não estava estudando inglês, eu estava no 3º ano de alemão, e os manuais, foi uma puta coincidência, os manuais da empresa, certo? Eram todos em alemão, os equipamentos estavam chegando em alemão, né? Foi assim uma coisa, mas eu não fui fazer doutorado, não me arrependo. Uhum. Eu não fui fazer doutorado. Então, professor, pegando engajamento ali também sobre o mercado de trabalho, né? Uma dúvida que provavelmente o senhor já escutou muita gente pergunta isso, nem quem está no curso, na verdade, muitos que estão no curso ainda não sabem, principalmente os iniciantes, né? Entre tantas as semelhanças que tem em engenharia de controle e automação e mecatrônica, né? Qual seria, assim, a principal diferença entre esses dois cursos, que são ambos cursos semelhantes e amplos no mercado de trabalho, né? E qual seria também a semelhança, além dos estudos, no mercado de trabalho? Olha, essa é uma pergunta boa e difícil de responder. Ela não é uma questão muito simples de responder, dependendo do qual o lado que você vai tomar, né? Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre os dois cursos, né? E uma coisa que eu posso dizer eles têm uma interposição muito grande. Então, se você pegar as definições são praticamente as mesmas. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar, num extremo a gente tem engenharia mecânica, no outro extremo a gente tem engenharia elétrica. Vamos pensar nessa forma, né? Partindo do lado da engenharia mecânica em direção à elétrica, a gente coloca, né, a mecatrônica. E partindo da elétrica em direção à mecânica, a gente põe a controle e automação. Né, vai chegar a um certo ponto que mecatrônica e controle e automação vão se sobrepor em muitos aspectos. Ou seja, então, é uma coisa que, por definição, é mais ou menos a mesma coisa. Tem-se uma ideia, um conceito que a mecatrônica ela está mais ligada à mecânica, geralmente ela está mais, vamos dizer assim, sustentada na engenharia mecânica, nos departamentos de engenharia mecânica, enquanto a controle e automação está mais sustentada e mais presa ao departamento de engenharia elétrica, né? Mas se nós pegarmos disciplinas, de maneira geral, elas são praticamente as mesmas, inclui robótica,
né? Que muita gente, quero fazer engenharia mecatrônica para estudar robótica. Não, em controle de automação também estuda-se robótica, né? Então, assim, eu diria que são exatamente a mesma coisa, tá? Tem esse conceito. É importante dizer sempre, né, que pelo MEC hoje, né, não existe mais o curso de engenharia mecatrônica. O MEC, ele existia uma gama muito grande de cursos de engenharia. Eu não me lembro exatamente a data, talvez o Ronan possa lembrar, mas ele falou, olha, vamos diminuir esse tanto de engenharia, e eles deram uma regulamentação e uma normativa que o curso, por exemplo, de mecatrônica deveria ser convertido para o nome de engenharia de controle e automação. Tá? Então, oficialmente pelo MEC, né, o curso é engenharia de controle e automação, né? Não existe mais o curso de mecatrônica pelo MEC, muito embora ainda existem esses cursos, os cursos mais antigos, que ainda estão rodando, eu acho que não modificaram os nomes, né? Mas eu diria para vocês, pessoal, que é praticamente a mesma coisa. E uma coisa importante que eu diria, né, porque quando a gente fala de engenharia, a gente tem que pensar no CREA, que é quem te dá a habilitação de trabalho. E a habilitação de trabalho, né, hoje no CREA, ela está muito mais ligada à questão do que você estudou do que exatamente ao curso, né? Ou seja, então se você vai estudar mecatrônica, né, você depende de qual é a grade, a ementa do seu curso. Se o seu curso é praticamente um curso de engenharia mecânica, as suas habilitações vão ser muito próximas do engenheiro mecânico, né? Se você fez engenharia de controle e automação e seu curso está muito ligado à engenharia elétrica, né, as suas atribuições, melhor dizendo, né, vão estar muito mais próximas à engenharia elétrica. Então, o que eu diria para vocês, né, desmistificando, tentando colocar, né, então, perante ao MEC, hoje, não existe mais o curso de engenharia mecatrônica. Existe, sim, engenharia de controle e automação, né? São dois cursos, né, praticamente iguais, né, e que quem vai te dar a atribuição é o CREA, baseado basicamente no que você estudou. Então, eu acho que a gente não precisa de ficar muito, esse é melhor, ou esse ou aquele, não, os dois são exatamente, ou praticamente a mesma coisa, muito embora, talvez, o mecatrônica seja um pouquinho mais mecânico, e o controle de automação um pouquinho mais de elétrica, né? Mas, de maneira geral, o mercado de trabalho é muito similar também para ambos, né? Isso figura aí nas mesmas empresas, né? Na parte, por exemplo, de robótica, que é para ambos os cursos, na área de automação, né? De indústrias, automação predial, na área de automotiva, aeroespacial, médica, e são as mesmas aplicações de maneira geral, né? Ou seja, então o profissional que se formar em mecatrônica ou engenharia de controle de automação, ele vai estar disputando basicamente o mesmo nicho de mercado, que é esse nicho que nós já falamos, que ele é bastante abrangente, que tem bastante oportunidade, que carece de profissionais bem formados, né, e carece de pessoas que tenham, né, vontade de aprender, vontade de trabalhar e vontade de mostrar a sua criatividade dentro desse mundo, tá? Então, eu diria mais ou menos isso, né? Assim, nesse tema polêmico, isso é um pouco polêmico, né? Mas eu acho que o MEC, ele já decidiu, né? Então, como a gente tem que seguir o que o MEC nos diz, então, né, eu diria hoje que o curso é Engenharia de Controle e Automação, e eu não sei se você vai cortar o que eu vou falar agora, mas eu acho que o mecatrônica, ele é mais a questão marketing, né? Algumas universidades usam esse nome de marketing, né? Mas, enfim, no final das contas é todo o mesmo curso, né? E a gente estamos seguindo o que o MEC diz, que é Engenharia de Controle e Automação, né? O que nós estamos a ofertar. Esse professor Ronan quer complementar aí também, né, que é um tema... Não, é isso mesmo, aí depende você está correto, aí depende da ênfase, é mecatrônica, mas às vezes é mesmo o que nós fazemos aqui. É mecatrônica, mas ele dá uma ênfase para mecânica, é uma tendência, né, de ser mais para mecânica, né? Mas é isso mesmo que você falou, tá? É isso aí, tá correto. Sobre essas ênfases também, eu lembro que quando eu iniciei o curso, eu entrei num fórum, né? Eu estava vendo muitos engenheiros mecatrônicos, no caso, revoltados porque quando eles receberam o CREA estava escrito controle de automação e eles pensaram que eles foram lesados pelo CREA, só que não foi isso, na verdade, né? Na verdade é que eles receberam a titulação conforme a faculdade deles, mas não tem a mecatrônica no CREA. No CREA hoje só existe controle de automação. Se eles fizerem mecatrônica, provavelmente vai sair exatamente isso. Professor, pode ficar tranquilo que eu não vou estar cortando, não. Vai tudo pro podcast, tudo certinho, viu? Pode colocar, não tem problema. Professor, vai ficar um pouco redundante a minha próxima pergunta, mas supondo que um aluno acabe de terminar o curso,
de engenharia de controle e automação. Quais capacidades e habilidades que ele sai para o mercado de trabalho? E o que a sociedade e as empresas podem esperar desse engenheiro? Por exemplo, onde que ele pode estar atuando dentro de uma empresa e o que a sociedade pode esperar de um engenheiro de controle e automação? Porque de engenheiro eletricista meio que é um curso que é mais ou menos um curso que já está bastante tempo na sociedade, mas no curso de engenharia de controle e automação poucas pessoas sabem o que faz o engenheiro de controle e automação. Sim, essa é uma boa pergunta. Eu vou tentar responder, né? Tentar não repetir muito, mas eu vou tentar responder da segunda para a primeira, tá? Vou tentar inverter a ordem, né? Então, assim, o que a indústria o que ela pode esperar e a sociedade ela pode esperar do engenheiro de controle e automação? Basicamente, né, um profissional, né, formado, habilitado, né, perante ao CREA, onde esse profissional ele consegue, né, trabalhar, né, de forma a pegar um processo que, de maneira geral, né, em muitas empresas hoje no Brasil ainda passamos por isso, é um processo muito ainda feito à mão, né, e pegar isso e transformar, por exemplo, num processo automatizado, onde, por exemplo, né, se você produzia X de uma certa mercadoria, com processo automatizado você vai por 10x, 50 vezes, 100 vezes mais. Né? Ou seja, então isso é o que você pode esperar de um profissional, ou seja, o profissional que ele vai sair dos cursos de engenharia de controle e automação, né, com essa habilidade de pegar um processo, né, que antes talvez não fosse tão eficiente do ponto de vista de produtividade e aumentar a produtividade. Isso para o empresário é bastante significativo, é bastante interessante, tendo em vista que ele vai aumentar a sua produção, obviamente ele pode aumentar a sua venda e obviamente ele vai aumentar o seu ganho de capitais, né? Para a sociedade, da mesma forma, nós hoje vivemos numa sociedade totalmente automatizada, né? Às vezes a gente não temos isso na cabeça quando a gente pega um carro, por exemplo, né? Se você pega um carro hoje, né, o carro ele fala, né, você fala com o carro, né, ele dirige praticamente de forma autônoma, até o carro autônomo é uma tendência, né, mundial aí pelos próximos anos, né, ou seja, então tudo isso é automação, né, são diferentes profissionais que trabalham, com certeza pessoais com conhecimento na área de engenharia de controle e automação, né, que estão ali desenvolvendo desde a parte, né, mecânica, né, passando por toda essa automatização e parte elétrica, ou seja, então, uma vez mais, mostrando que, né, não existe, né, a engenharia, eu sempre brinco e digo, brinco no sentido de falar, né, mas isso é uma verdade, é muito sério. A engenharia, o engenheiro ele não trabalha sozinho, né, então quando, né, você vai trabalhar num processo, quando você vai trabalhar no projeto de um carro, de um avião, ou de uma automatização de uma indústria, de um trator, seja lá o que for, você não trabalha sozinho, né? Então, os engenheiros, eles se conversam. É o exemplo mais simples, né? Eu não sei se vocês são fãs de Fórmula 1, mas se assistiram a corrida de Fórmula 1, ninguém trabalha sozinho, né? É um time, né? E isso é a habilidade, né, que os engenheiros têm que ter, é trabalhar em time, né? Então, é um engenheiro de controle e automação, né? Se ele vai trabalhar numa indústria aeronáutica, por exemplo, ele tem que conversar com os engenheiros aeronáuticos, ele tem que saber lidar com o pessoal da aeronáutica, que tem que saber com os elétrico, eletrônico. Se você está a trabalhar numa indústria por exemplo, que fazem equipamentos médicos, quanto de automação que nós temos hoje na indústria médica? É fantástico, né? Hoje, a gente vê nessas notícias, principalmente agora nessa pandemia que nós estamos assistindo, cada vez mais essas notícias tristes, mas que são reais, né? De pessoas precisando de equipamentos, né? Passou até um exemplo aí, não sei se vocês acompanham, mas tem um ator aí que tá bem ruim, né? Que ele tá usando um pulmão artificial, né? O que é aquele pulmão artificial? Ele traz todo o sangue para fora, faz uma filtragem ali toda fora e devolve o sangue, ou seja, tudo isso é controlado, né? Quem que projetou isso? Né? É um engenheiro eletrônico, é um engenheiro de controle e automação, é um engenheiro mecânico para fazer a bomba, ou seja, isso não é coisa que uma pessoa faz, é coisa que um time faz, né? Então, dentro dessas habilidades, que eu sempre digo para vocês, né? Então, aplicar conhecimento, aplicar a ciência, aplicar métodos científicos,
né, trabalhar em equipe, né, agora estou sendo redundante novamente, trabalhar em equipe, né, saber fazer planejamento, né, então tudo isso, né, são as habilidades que o profissional de engenharia tem que ter. Se ele não tiver essas habilidades, ele pode ser o cara que saiba resolver as equações de Maxwell, né, que é bastante famosa na área de eletromagnetismo, de frente para trás ou de trás para frente, mas provavelmente ele não vai ser um bom profissional, porque ele não domina toda essa parte humana de interação, de buscar, de ir atrás, né? Então isso é o que vocês precisam de fazer, né? E a gente, às vezes, mesmo nós que somos na área de tecnologia, muitas vezes a gente utiliza as coisas sem ter esse senso, né? Então, um médico, por exemplo, olha, o médico é um herói. Sim, o médico é um super-herói. Mas os engenheiros que fazem todos aqueles equipamentos médicos também são heróis. E nós estamos dentro desse mundo. Nós que fazemos os carros, nós que projetamos os aviões, nós que projetamos automação, ou seja, então a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? E essa valorização, né, e mercado de trabalho é para fazer tudo isso, para fazer pesquisa, né? Se você quer desenvolver um novo equipamento médico, né, tem formas de se fazer, né? Então a pesquisa, né, aliado com tudo isso, e eu falo sempre, então o profissional de engenharia, ele tem que saber pesquisar. A resposta, como disse o Ronan, o professor não estará lá sempre para dar a resposta. Você tem que ir atrás da resposta, né? E o mercado de trabalho é desse jeito, né? Isso é tanto respostas técnicas, quanto respostas humanas, respostas econômicas, respostas de gerenciamento, tudo isso. Então, né, então essas habilidades, novamente, né, isso que o mercado espera de vocês, isso que o mercado espera que nós, como gestor de um curso, como professor de um curso, a gente entrega para a sociedade. É isso que eles esperam de nós, né? Então, que vocês saiam da universidade, saiam com todas essas habilidades, né? Muitas, talvez, são pessoais, mas, né, a gente tenta modelar, a gente tenta trabalhar e fazer com que essas habilidades, elas sejam afloradas. Eu vou dar um exemplo de um aluno nosso que formou engenharia de computação, que o professor Ronan conhece bem, né? Eu não sei, acho que eu não vou dizer nome, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Acho que o professor trabalhou com o professor Ronan no PET, tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, né? E eu percebi, ele começou a trabalhar comigo, fez IC lá comigo um pouco, então assim, ele foi melhorando tanto a comunicação dele, e eu lembro que quando ele terminou o curso, né, na apresentação do TCC dele, eu acho que até eu participei da banca, se não me engano, mas ele apresentou tão bem, e fiquei sabendo que ele era professor substituto na UFMT um tempo desse. Ou seja, então, isso é o que a gente trabalha, isso é o que a gente quer que trabalhe, né? Ou seja, então, essas habilidades, né, que vocês vão adquirir, isso é que o profissional quer, que o mercado quer, e que nós queremos também para vocês, né? Então, todas essas habilidades, então, talvez repetindo muito, né, mas é dentro desse contexto, né? Então, habilidades essas que não somente as acadêmicas, né, mas também as habilidades pessoais, interpessoais, de trabalho em grupo e, claro, né, de pesquisa, de inovar, de desenvolver, né? Então, acho que isso falta muito para nós no Brasil, né? Essa questão de ser inovador, de querer, às vezes, fazer alguma coisa, que são as startups da vida, né? Então, às vezes, criam-se tanta coisa assim, tão, assim, num senso comum que parece tão inútil, mas que para a grande maioria é tão útil, né? Ou seja, então a gente precisa ter mais essa criatividade, ser mais inovadores, né? Eu acho que isso a indústria precisa, isso a sociedade precisa, né? Então, é uma coisa aberta, mas eu vejo muito nesse sentido, né? Então, eu penso que a gente precisa, e sempre lembrar, quando a gente vai usar um computador, quando a gente vai usar o celular, quando a gente entra no carro, quando a gente entra no avião, quando a gente entra numa indústria, que você vê aquilo tudo trabalhando, aqueles robôs maravilhosos trabalhando, fala, olha, isso é papel, isso tem participação, isso é a formação que a gente dá para o engenheiro de controle e automação, para que ele atue em tudo isso, né? Se você vai numa indústria lá, rural, por exemplo, você vê isso lá, um trator, né, que nem precisa de motorista, ele faz tudo sozinho, né? Ou seja, então dentro desse contexto que eu falo para vocês, engenharia de controle e automação é realmente a engenharia do futuro, né, juntamente com outras, né, a computação, né, mas são áreas muito afins, eu vejo que, né, que são coisas que
são áreas, né, que vão crescer muito, né, e eu vejo, então, que esse curso nosso tem agora puxando a sardinha para o nosso lado, né, tem uma característica muito importante, que a gente entrega bons profissionais, né, todos os profissionais que estão aí no mercado estão trabalhando, né, as pessoas, eu vejo que os patrões tenham grande apreço por eles, porque eles estão desenvolvendo um excelente trabalho, e esses serão os nossos futuras pessoas que recomendarão o nosso curso. Vocês que estão aí serão as pessoas que darão recomendações acerca do nosso curso, né? Então a gente fica feliz e orgulhoso por isso e, claro, né, desejamos que vocês se formem, aqueles que estão ainda começando, que isso seja vamos dizer assim, um start, né, para que vocês comecem a pensar, olha, eu estou fazendo um curso que é um curso muito procurado, é um curso de futuro e é um curso de qualidade no caso do IFMT. Então é mais ou menos nesse sentido. Só uma coisa importante, assim, para mim finalizar a minha fala de hoje, né, é que o senhor falou um conceito que quando eu escolhi esse curso, eu li muito e me agradou muito, que foi quando o senhor falou que é um curso para o futuro, né, que vamos dizer assim, como o senhor falou, o senhor pediu desculpa por ser redundante, mas acaba não tendo como ser redundante, porque todos os temas que o senhor citou, nós não conseguimos ter uma visão do futuro sem conseguir aplicar todos esses temas, sem a gente ter uma comunicação com o outro, sem o trabalho em equipe, ou seja, acaba sendo redundante, mas é importante mesmo recitar isso novamente, porque o curso de Engenharia de Controle e Automação, nós temos que ter uma visão para frente. Como o senhor falou, nós melhoraremos indústrias, por exemplo, então nós nunca podemos ficar com um pensamento atrasado, ou se não uma coisa atual. A gente sempre tem que ver o nível da empresa e tentar melhorar o que ela tem. E sempre há espaços para isso, né? Sempre há espaços para automatização, para melhoria de processos, e isso é importante, né? E só para focar mais uma vez mais, né, nisso, temos que pensar, né, que é um curso base para a indústria 4.0 que está batendo aí na nossa porta. O Brasil ainda está um pouco atrasado, né, mas fora, né, já está um pouquinho mais adiantado. Então, imagine que a indústria 4.0, né, às vezes pessoas que ainda não estão aí muito por dentro, né, é um conceito também bastante amplo, né, mas só pincelando aqui, né, para aqueles que depois queiram aprimorar um pouquinho nesse conceito, mas você trabalhar com sistemas de manufaturas, trabalhar com sistemas robóticos, trabalhar com inteligência artificial, isso tudo conectado, né, essas conexões, internet das coisas, nuvens, Big Data, né, ou seja, banco de dados, ou seja, tudo isso interconectado. Imagine uma indústria, modelos 3D, né, tridimensionais, impressoras 3D, ou seja, então tudo isso, ou seja, o curso de engenharia de computação, engenharia de controle e automação, né, está diretamente interligado com tudo isso. Se pegarmos a ementa do nosso curso, né, nós temos robótica, nós temos programação, temos microcontroladores, né, então temos um monte de coisa, né? Ou seja, então, é a base. Eu acredito que, né, esse curso é a base para a implantação da indústria 4.0 no Brasil, né, é uma base que, claro, né, sempre falando um pouco do nosso curso, a gente sempre tem que pensar em modelar e trabalhar alguns pontos, né, para melhorar isso, né, mas eu vejo realmente, né, como sendo um curso de futuro, totalmente ligado à questão da indústria 4.0. Né, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, eu acho que é nisso que a gente vai caminhar. Eu acho que esse curso ele vai caminhar no engenharia de controle e automação, independentemente onde, né, mas ele caminha exatamente nesse sentido. Então, por isso que eu diria a você hoje, né, que está em dúvida, né, se vai escolher um curso de engenharia de controle e automação. Se você quer escolher uma engenharia, eu vejo que esse é um dos cursos mais próximo, né, a trabalhar mesmo de fato com a questão da indústria 4.0. Eu acho que nós estamos nesse caminho, vamos trilhar este caminho, né, professor Ronan? E eu acho que vamos fazer um bom trabalho dentro disso, né, claro que com alguns ajustes, mas eu vejo que o futuro é promissor e nós vamos desenvolver isso de uma forma bastante segura, né, para que possamos integrar todas essas tecnologias, trazer isso para a indústria, trazer isso para a sociedade e, claro, para o mercado de trabalho através dos profissionais bem qualificados, bem formados, que nós estamos a fazer no Instituto Federal de Mato Grosso. Eu acho que uma habilidade, né, que hoje a gente tem que ter como engenheiro, como pessoa, é ser flexível,
né? Isso eu acho que é uma habilidade muito importante, ser flexível. Então, para que tenhamos sucesso no mercado de trabalho e na vida, nós temos que ser uma pessoa flexível e que tenha capacidade e principalmente vontade de aprender. É só isso. Eu acho que isso resume grande parte do que nós falamos aqui, né? Ser flexível e ter vontade de aprender. Eu acho que com isso a gente consegue ir para frente, independentemente da área, do campo que a gente vai atuar, né? A gente consegue, com essas duas habilidades aí, eu acho que já é um começo primordial para ter sucesso na vida, independentemente do que você escolher fazer. Isso aí. Professor Ronan, quer falar algo? Não, a minha manifestação é nessa direção também, não tem. E eu posso dizer porque a gente pratica isso o tempo todo, né? E não só como professor, mas lá dentro do PET, né? Sempre quando a gente coloca alguma coisa nova e realmente, né, João, o pessoal fica, pô, mas isso aqui eu não sei nada, você não sabia, agora você vai começar a ficar sabendo. E realmente, nada como o tempo vai demonstrando e a pessoa vai desenvolvendo essa habilidade entra nessa questão da flexibilidade, ela vai se moldando ao desconhecido. Então ela vai crescendo nesse ambiente que eu não conheço, mas eu estou aprendendo os caminhos para chegar lá. Né? Então vai muito nessa direção. E é isso mesmo, é um conjunto de habilidades que às vezes eu não vou lá, o professor, o curso, mas é que a gente tem que procurar buscar. Vou dar um trabalho para o aluno, não, mas ele vai fazer antes, ele vai procurar o professor, ele vai procurar pesquisa, etc, tal, e vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho. Nessa direção aí, com certeza. Bem, eu gostaria de agradecer ao professor Mário pela presença, por ter esclarecido bastantes dúvidas, por ter falado bastante sobre o nosso curso, né? Que aqui em Cuiabá é quase único e tem uma qualidade excepcional, falando até como aluno do curso. E também por ter exposto várias partes assim que muitas pessoas não têm acesso, que vão ter a partir agora desse podcast. Professor, muito obrigado pela participação. Só tenho a agradecer o senhor pelo tempo doado aqui ao podcast. Eu que agradeço, obrigado a todos, obrigado ao PET pelo convite, né? Estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, para a gente poder conversar a respeito do curso, né? Aquelas pessoas que às vezes estavam um pouco indecisos, quem sabe a gente possa ter contribuído, né? Espera-se que a gente tenha contribuído nesse sentido. Fico muito feliz, né? E parabenizo aí pela iniciativa, né? Eu acho que isso só vem a divulgar, né, o nosso curso de engenharia de controle e automação, né, e isso traz um benefício enorme, né, para a sociedade de maneira geral, tanto a nossa sociedade interna quanto a sociedade externa, né, e parabenizar e agradecer mais uma vez pelo convite, e é isso. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Eu gostaria de agradecer. Sigam nossas redes sociais aí, estarão todas na descrição. Também deixaremos aí, se o professor Mário autorizar, as redes sociais deles aí. Obrigado por tudo, até mais.